Queridos irmãos, nós estamos já há algumas semanas falando sobre aspectos da nossa visão e dos nossos valores, né? Nós já distribuímos, esse marca-página. Então, nossa visão, preparar a igreja para a volta de Jesus, um povo santo, aliançado uns com os outros, que faz discípulos de todas as nações. E temos uma lista de 12 valores, né? Tony ministrou 2 palavras maravilhosas sobre o senhorio de Cristo, a centralidade de Cristo, seu sacrifício, a ressurreição sobre todas as coisas, seu senhorio, sobre todas as coisas. Então, e agora nas últimas 3 semanas estamos falando sobre o amor pela palavra de Deus, né? Então, domingo foi minha vez, falei, e hoje então vamos dar um pouco de continuidade a esse assunto, né? A Bíblia é realmente cristocêntrica, isto é, seu principal personagem é Jesus Cristo e seu objetivo é revelar Cristo ao homem. Com a leitura e meditação da Bíblia, na luz do Espírito Santo, vamos crescendo no conhecimento de Cristo e, consequentemente, na semelhança com Cristo, que é o grande propósito de Deus para nós, de acordo com Romanos 8, 28 e 29, né? Ter muitos filhos semelhantes a Jesus. Vimos que a palavra é viva e tem poder para nos transformar, mas para isso temos que conhecê-la, investir tempo na leitura, meditação, estudo, oração em cima dela e busca pela revelação de Deus daquilo que estamos lendo. E essa revelação ela pode vir de repente, quando às vezes a gente nem espera, né? Podemos dizer que todos os cristãos notáveis da história da igreja tiveram isso em comum: amor pelas Escrituras, traduzido por muita meditação nela e, logicamente, obediência e aplicação daquilo que aprendiam. Vimos um pouco, do testemunho poderoso, de um gigante da fé do século XIX, o George Mueller, e tem muitos livros sobre ele, vale a pena ler todos esses livros. Também tem muitos materiais na internet, vídeos, muita coisa boa. Ele frutificou abundantemente para o Senhor. Ele estava mais ou menos já com 90 anos quando ele disse esta frase: creio que a principal razão de me haver conservado em atividade útil e feliz está no amor que tenho à Sagrada Escritura. Tenho como hábito ler a Bíblia toda 4 vezes ao ano, em espírito de oração, e aplicá-la ao meu coração e praticar o seu ensino. Durante 69 anos tenho sido um homem feliz, feliz, feliz. Por volta dos 90 anos ele falou isso. Ocupar-se com a palavra de Deus da forma correta nos alimentará espiritualmente e produzirá bons frutos para a glória de Deus. Nós temos cantado, aquela canção diversas vezes: não só de pão viverei, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, sendo inclusive o tema, o título da mensagem que Haroldo ministrou na semana passada. E nessa minha ministração eu escolhi o título Coma a Palavra. Então, vimos essa canção que eu mencionei antes, é baseada em Deuteronômio, a primeira frase, do Deuteronômio 8:3, que é uma passagem que Jesus cita na tentação, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, Nós temos na Bíblia, passei rapidamente sobre isso, caso 3 situações, de 3 homens aos quais foi dado essa orientação de comer, a palavra, comer o livro, comer a palavra. Então era Jeremias, Ezequiel e o apóstolo João. Eugene Peterson escreveu um livro sobre a leitura, como ler espiritualmente a Bíblia. E ele deu esse título para o livro que ele escreveu, chama-se
coma este livro. Em português, ganhei este livro de presente há uns anos atrás, foi traduzido como Maravilhosa Bíblia, né? Editora Mundo Cristão. E então, nesse livro, ele diz, eu já havia citado anteriormente, mas quero, então vamos dizer assim, abre aspas, vou fazer umas citações do livro dele. Ele diz assim: a maioria de nós leva consigo um punhado de mandamentos que nos mantém nos trilhos. Ame o Senhor seu Deus de todo o coração, ame o seu próximo, honre seu pai e sua mãe, arrependa-se e creia, não ande ansioso, dê graças por tudo, ore sem cessar, siga Jesus, vá e proclame, carregue sua cruz. Então ele sugere, acrescente a esse seu repertório, coma esse livro, né? Coma este livro, né? Não apenas leia, mas coma. Os cristãos se alimentam, continuo citando ele, né? Os cristãos se alimentam das escrituras sagradas, elas nutrem a comunidade dos santos como o alimento nutre o corpo humano. Não se trata apenas de aprender, estudar ou usar as escrituras. Nós, cristãos, as assimilamos, introduzindo a palavra em nossa vida para que seja metabolizada e transformada em atos de amor, em copos de água fresca, missões pelo mundo inteiro, curas, evangelismo e justiça em nome de Jesus. Mãos levantadas em adoração ao Pai e pés lavados na companhia do Filho. Comer um livro implica, continuando, né, o Peterson, comer um livro implica engolir tudo, assimilando nos tecidos da nossa vida. Os leitores se tornam aquilo que leem. Se as Sagradas Escrituras são bem mais do que simples palavras sobre Deus, elas então precisam ser internalizadas. Ao falar com João em Apocalipse 10, o anjo não instrui João a passar informações sobre Deus. Ele ordena que assimile a palavra de Deus para que, ao João falar, a mensagem de Deus flua naturalmente através das palavras de João. Assim como o alimento que comemos quando somos saudáveis é inconscientemente assimilado em nossos nervos e músculos e atua quando falamos e agimos, né? Então se diz, né? A boca fala do que o coração está cheio, né? As palavras ditas e ouvidas, escritas e lidas, elas têm por objetivo produzir algo em nós, gerar saúde e integridade, vitalidade e santidade, sabedoria e esperança. Sim, coma este livro. Venha à mesa e coma esse livro, pois cada palavra pretende fazer algo em nós, como proporcionar saúde e inteireza, vitalidade e santidade ao corpo e à alma. Então aqui eu termino a situação do Peterson, né? Então, como a gente está falando sobre comer, tem uma outra situação aqui de um filósofo, ele diz o seguinte: ler sem refletir é como comer sem digerir. Não podemos nos dar ao luxo de comer a palavra sem digeri-la. E essa digestão nada mais é do que a meditação, né? Lembrando, né, da palavra ao longo do dia. Aí a importância, inclusive, de memorizar passagens, versículos, né, das Escrituras, né? Um outro irmão, ele escreveu um livro, Disciplinas Espirituais para a Vida Cristã, Donald Whitney. Ele disse o seguinte: a árvore da sua vida espiritual floresce melhor com a meditação, porque ela o ajuda, a meditação, né, a absorver a água da palavra de Deus. Apenas ouvir ou ler a Bíblia, por exemplo, pode ser como uma pequena chuva no chão duro. Independentemente da quantidade ou intensidade da chuva, a maioria da água acaba escorrendo e não penetra. A meditação, então, ela faz com que se abra o solo
e permite que a água da palavra de Deus infiltre, né, penetre profundamente. O resultado é uma extraordinária fecundidade e prosperidade espiritual, né, dizendo de outras palavras, frutificação para o Senhor. Então, assim como é normal nós comermos todos os dias e várias vezes aos dias, normalmente, não é verdade? Então, levemos a sério o convite do Senhor para nos alimentarmos da sua bendita palavra todos os dias. Que o Espírito Santo nos leve a um profundo arrependimento de estarmos negligenciando o alimentar-se da palavra todos os dias e que tenhamos os nossos olhos abertos para esse tesouro maravilhoso que está tão perto de nós. Ó Senhor, renova em mim, renova em nós o amor à tua palavra. Se estivermos bem alimentados pela palavra, nossas palavras serão também cheias de vida, temperadas com sal, como nos diz Paulo aos Colossenses, que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como devem responder a cada um. Efésios 4:29 diz, não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja. Outras versões geral falam a palavra torpe, né? Mas unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Né? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês, está em Filipenses 4:8. Então, se a gente está com a mente cheia das boas coisas da palavra de Deus, é melhor do que estar com a mente cheia de outras coisas, né? Ler toda a Bíblia. Por isso nós temos incentivado sempre aos irmãos a tabela, a leitura, né, de capa a capa. É importante ler tudo para ter uma visão equilibrada das Escrituras, né? E é maravilhoso. À medida que vamos lendo sempre tudo, a gente percebe que a própria Bíblia explica a Bíblia. É como que a montagem de um quebra-cabeças, né? Deus fez assim para tornar a coisa mais interativa, né, conosco, né? Assim a gente vai entendendo cada dia melhor. Então, por isso, precisamos ler tudo. E é importante também ter esse propósito de ler tudo, porque às vezes tem passagens que a gente não gostaria, não gosta muito e tal, mas nós precisamos dessas passagens também. Inclusive, há pessoas que às vezes colocam barreiras, ficam enroscadas aí, até de tomar passos mais concretos de servir ao Senhor, porque descobriram ali alguma incoerência, alguma contradição aparente na Bíblia. Às vezes não é nem aparente, é real. Tem algumas coisas que conflitam, mas são coisas que não interferem nos princípios mais importantes, coisas assim secundárias realmente, que não vão interferir nas coisas importantes da nossa fé. Aquele bem-humorado escritor, né, Mark Twain, ele escreveu, né, não são aquelas partes da Bíblia que não consigo entender que me incomodam, são as partes que eu entendo que me incomodam, né? Então, é isso mesmo, a gente fica olhando para passagens obscuras e esquece de levar a sério aquelas que estão muito claras, né? Que Deus nos ajude a ficar livre dessa situação, né? Então, como já falei anteriormente, é importante a gente memorizar versículos. Escolha alguns, ou na internet, se quiser procurar, tem várias listas. Depois eu até vou mandar, eu tenho umas listas, eu encontrei aí, muito boas. Aí você escolhe alguns, vai assim, decorando, né? Memorizando, que isso ajuda muito no processo de meditação, né? Outra coisa importante, né, que é ter o seu caderninho para ir anotando aquelas coisas boas que a gente vai descobrindo com a palavra de Deus.
Mais uma coisa importante, orar em cima da palavra, né? Orar com a palavra. Isso é muito bom, é muito importante. Então, pratique isso, né? Ore, pare, está lendo ali, tocou, pare um pouco e ore em cima daquela palavra, né? Então, já falei da tabela, né? Se você ainda não está lendo, comece hoje. Pega a tabela e comece onde está hoje. Ou agora a gente vai estar terminando Esdras, já vai começar Neemias, que é um livro maravilhoso. O pastor Jamê recentemente lançou um livro maravilhoso escrito, né, sobre esse livro. Agora, é importante lembrar-se que sempre Deus tem algo novo a revelar cada dia. Cada vez que você lê um trecho, algo novo e precioso o Espírito Santo poderá estar revelando. Existe um aplicativo para o celular, o YouVersion, né? Vamos ver se eu mando também o título direitinho para saberem. Mas ali tem muitos bons recursos, além de versões, várias versões que existem em português, né? Mesmo as mais atuais, e outros recursos muito bons que nos estimulam a leitura, a compreensão das Escrituras, né? No canal do Pastor Haroldo tem lá os vídeos de cada dia tem um videozinho lá sobre a leitura do dia, então isso também é um recurso muito precioso, né? Então, é importante também ter um horário definido para a leitura, né? Se a gente não... coisas importantes a gente põe na agenda, não é verdade? Então, ponha na sua agenda o meu horário de ler a Bíblia. Não é muito tempo, a gente precisa fazer isso, irmãos. E se por acaso não der, mas assim, ao menos tenha assim, isso profundamente no coração, não posso passar um dia sem um contato com a palavra de Deus. Se desejamos que a palavra crie raízes em nossas vidas para que possamos produzir uma colheita que agrade o Senhor, devemos ponderar, refletir, meditar sobre o que lemos e estudamos na Bíblia. Ao meditarmos, para ajudar na meditação, podemos fazer algumas perguntas. Depois eu vou colocar ali eu vou pedir para a Esther colocar abaixo aí do vídeo, né? O que essa passagem me ensina sobre Deus? O que essa passagem me ensina sobre a igreja? O que essa passagem me ensina sobre o mundo? O que essa passagem me ensina sobre mim? Sobre os meus próprios desejos e motivações? Será que essa passagem exige que eu tome uma atitude? Qual atitude ela está sugerindo? O Espírito Santo está tocando para eu tomar. O que eu preciso confessar ou do que preciso me arrepender? O que aprendi desta passagem que vai me ajudar a me concentrar em Deus e gerar frutos para a sua glória? São algumas perguntas que podem ajudar. O objetivo final, né, da leitura é pôr em prática, né, aquilo que nós estamos recebendo do Senhor, para que a nossa casa espiritual seja construída sobre a rocha. Importante lembrar que não estamos sozinhos na tentativa de compreender e aplicar a palavra de Deus em nossas vidas. Deus nos deu o seu Espírito, que fala conosco, conduzindo e orientando-nos em toda a verdade. Por esta razão, Paulo instrui aos irmãos, né, em Gálatas 5,16, a andar no Espírito, pelo Espírito, pois ele é o socorro bem presente nas tribulações, Salmo 46. O Espírito vai fielmente guiar-nos na vontade de Deus, sempre levando-nos a fazer o que é certo. Quem melhor para ensinar a viver de acordo com tudo que está escrito na Bíblia do que aquele que inspirou a Bíblia, o próprio Espírito Santo, né? Portanto, vamos fazer a nossa parte, guardar a palavra em nossos corações e obedecer o Espírito Santo na medida que ele nos orienta. Amém? No domingo eu terminei lendo o Salmo 19 e tem uma canção muito antiga, muitos anos atrás. Quando eu aprendi já era antiga. É o Salmo 19, né? Está no Inário Luterano, né? A lei do Senhor é perfeita,
restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros, todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis em tua presença, ó Senhor. Amém, Senhor, que a tua palavra se torne cada vez mais viva nos nossos corações, no nosso falar, no nosso pensar, no nosso viver, no nosso agir, Senhor. Que o Senhor, teu Espírito Santo, nos conduza nesta caminhada para amar a tua palavra cada vez mais, a cada dia, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.